Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político, jornalista. Estamos no dia 11 de outubro, um dia antes do feriado, né, do Dia das Crianças. E eu vou tentar fazer um vídeo curtinho, não vou fazer um hangout, porque o assunto é muito necessário, né? E eu quero que seja um vídeo curto, por isso eu não vou fazer um hangout, para que vocês possam compartilhar. Né? Vou tentar fazer o mais curto possível, apesar de que é um problema, né? É um assunto bem polêmico, que se trata da questão das urnas eletrônicas. Bom, então deixa eu resumir algumas informações para vocês, tá? As urnas eletrônicas possuem algumas situações, né, técnicas que, segundo a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, e o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, uma analista da OEA, Organização dos Estados Americanos, que foi ex-presidente do seu país também, que veio verificar as urnas aqui e que tem veias socialistas também, e esses dois ministros que eu comentei também foram indicados por governos petistas, com a situação que Dias Toffoli ainda foi advogado PT. Eles todos endossaram as urnas eletrônicas e disseram, olha, as urnas eletrônicas têm 20 anos, né, de urnas eletrônicas e nunca foi encontrado nada que pudesse comprovar a situação das urnas eletrônicas. Bom, né, que elas tinham sido fraudadas. Por que eles dizem isso? Bom, as urnas eletrônicas, em tese, elas têm 30 fases para poder passar, né, para poder ser de criptografia, que poderia para poder passar, para poder romper a urna eletrônica, isso seria um fato, né? E outra situação é que ela não tem acesso pela internet, tá? Então, e também quando ela é trocada, né, quando acontece um problema, ela é trocada, né? Pois bem, houve um vídeo, tá rolando um vídeo nas redes sociais, e que foi muito claro, foi muito objetivo, foi muito direto, inclusive eu propaguei no meu Facebook, né, sobre a questão das urnas eletrônicas, que o advogado em questão, ele pega e coloca da seguinte maneira: o problema não é a urna eletrônica, é o fato, e isso é uma coisa que eu venho comentando também, que eu condeno a questão das urnas eletrônicas, também é esse fato, né, o fato de que a gente não pode desconsiderar um voto sequer. A gente não pode desqualificar nunca o direito do indivíduo, o direito do cidadão, senão se perde a cidadania. E no momento que se prestigia a urna eletrônica ao invés do voto, há aí um vício de origem. Então, esse é o maior problema. No momento que não se pode verificar que aquele voto ele foi um voto válido, né? Esse tipo de situação é que é o problema da urna eletrônica em si. A recontagem de votos, desde que foi criada a urna eletrônica, não existe mais, e isso é um grande problema. E quem perde com isso é a democracia em si, né? Jair Bolsonaro tentou criar um projeto de lei para fazer com que pudesse ser, nesse sentido, a gente verificar fazer uma recontagem de votos. Coisa que até passou, mas foi rejeitado exatamente pelo Supremo, né, pelo TSE. Né? Então, nesse sentido, nós não podemos esperar que enquanto permaneçam os mesmos ministros, né, e que se ganha mais um governo do PT, a tendência é manter essa linha filosófica, essa linha ideológica, né, por parte das autoridades do Judiciário Nacional, que não admitem rever essa questão, essa situação. Então, se você quer que mude alguma coisa nas eleições do Brasil, e os governos de esquerda, os governos petistas estão satisfeitos com o atual processo de urna eletrônica, né? Tanto que você não vê ninguém da esquerda dizendo que vai anular o voto, que vai votar em branco, vai se abster de votar. Só quem diz isso é quem diz que está insatisfeito
mas não quer fazer nada para mudar, né? Os que cruzam os braços se omitem diante dessa situação, dessa realidade, né? Os que votam em branco, votam nulo, se abstêm de votar, são essas pessoas, e teve mais de 30 milhões nesse primeiro turno que fizeram isso, são essas pessoas que endossam a urna eletrônica, apesar de questionarem ela. Por quê? Porque no momento que há alternância de poder, oxigenação de poder, a gente tem condição de fazer alguma coisa nesse sentido. Não havendo alternância de poder, não havendo oxigenação de poder, eles vão se perpetuar no poder exatamente por essas questões. Eu ainda alego o seguinte, que se puder, porque assim, os votos brancos, nulos e abstenções, eles não anulam a eleição, né? Isso aí está confundindo o artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro, que é quando tem uma urna com defeito, né, eles trocam. Quando não há possibilidade de trocar a urna, né, pode ser feita uma nova eleição para um pequeno município. Ou se há fraude eleitoral no processo, aí se anula a eleição também e permite que haja um novo pleito. Mas isso tem que haver comprovação, né? E nunca aconteceu em nível presidencial, né? Não vai acontecer, muito provavelmente, porque é endossado pelo próprio sistema do partido no poder, né? que o PT, agora é o PMDB, mas o vice do PT era o PMDB. Então, é continuidade do governo, não é novo governo, né? O Michel Temer foi eleito por um governo do PT. Então não adianta dizer que é o governo novo, isso, aquilo, porque na verdade é continuidade daquele governo. Se o PT quer voltar ao poder, ele quer voltar sozinho, mas com o PCdoB, que na verdade é um braço ideológico do próprio partido. Bom, moral da história, a urna eletrônica é um problema. Ela não é de primeira geração, não é de terceira geração, ela não permite a recontagem de votos, né? E isso é um problema. A nossa urna eletrônica não evoluiu e nosso processo, segundo analistas internacionais, na última eleição, 70% das chances de haver sim uma fraude eleitoral nas últimas eleições. Tanto é que chegou a ser discutido isso no Tribunal Superior Eleitoral, na época que Gilmar Mendes era presidente, e ficou 2 votos para um lado, 2 votos para o outro. Gilmar Mendes foi o voto de Minerva, ele poderia ter, naquele momento, extinto por corrupção, né, por fraude eleitoral, o PT, o PMDB e o PP, que faziam parte da chapa. Né, e que poderia ter derrubado aquela situação, porque houve problemas de corrupção eleitoral no processo da chapa que ganhou as eleições. Então ele poderia ter extinto esses 3 partidos naquele momento. O que aconteceu? Para não fazer isso, né, e aí ter que chamar um novo pleito na metade do processo de administração pública, né, federal, ia romper com mais ou menos uns 2 terços lá do Congresso Nacional, porque os 3 maiores partidos teriam sido extintos naquele momento, né? E aí isso ia dar um conflito de interesses por parte dos poderosos. Então o que ele fez? Ele pegou e botou panos quentes por cima desse processo todo, né? Dando voto de Minerva para manutenção das estruturas de poder. Na prática, ele manteve a corrupção por mais 2 anos, pelo menos. Então, endossou a corrupção, né? Isso aí o torna cúmplice dentro desse processo, no meu entendimento. O que acontece com a questão das urnas eletrônicas agora? O pessoal está dizendo assim, Antônio, o Olavo de Carvalho, está alegando que se o Congresso Nacional quisesse, poderia fazer uma situação emergencial, né, para fazer as urnas serem urnas com papel, né, serem urnas de madeira com voto de papel. E que isso seria num caso de emergência, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não confio no senhor Olavo de Carvalho.
ele desprestigia as estruturas de poder, né, de Estado, as estruturas de Estado. Quem ganha com a perda do desprestígio das estruturas de poder de Estado, de nação, é o caos, né, que é criado nesse sentido. Ele se promove dessa maneira, né, promove o seu canal, promove os seus apoiadores, promove seus cursos. Né? Ele, se ele estivesse aqui no Brasil, pelas induções ao erro e pelas incitações à violência, ele já estaria preso, né? Porque ele faz isso simplesmente para se autopromover, não faz por outro motivo. E com a autopromoção nesse sentido, para desestabilizar as estruturas de poder, o que ele acaba fazendo com esse tipo de coisa? Ele acaba ajudando a formação do caos, que favorece a esquerda. Sim, Olavo de Carvalho, na minha opinião, quando nega a existência de uma direita e não ajuda a criar essa direita, ele se torna também um sofista, ele se torna um teórico da conspiração, que inclusive ele usa muito dos textos que ele usa, das linhas, abordagens que ele usa, são sofismas, são teorias da conspiração em sua grande maioria. Né? E isso acaba promovendo mais a esquerda do que a direita. E ao negar a direita, ao não criar uma direita e ao negar o contraponto, ele acaba favorecendo a esquerda. Né? Esse é todo o contraponto do processo. Bom, além dessa situação, além de eu não confiar nele nesse aspecto, agora com o argumento dele dizer que o Congresso Nacional poderia fazer algo assim, poderia, em tese poderia, só que não é uma necessidade urgente fazer esse tipo de coisa neste momento, além do que aumentar consideravelmente o custo, né? E atualmente o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais não estão organizados e aparelhados para desenvolvimento desse tipo de campanha nacional. Isso aí deveria haver um planejamento muito anterior para se fazer esse tipo de coisa. Então, teria que, em regime de urgência, além do Congresso votar, ver condições, recursos para que todos os tribunais fizessem essa situação e que houvesse esse acompanhamento. Não houve um planejamento a respeito disso. Bom, então esse sofisma foi criado pelo Olavo para que desacreditasse automaticamente todo o Congresso Nacional e acreditassem nele, porque o Congresso não quis fazer. Isso não é uma prioridade agora para o Congresso Nacional. E isso vai enaltecer Olavo de Carvalho nesse aspecto. Bom, qual é a moral desse processo, essa situação toda? Quem favorece com isso? Bom, Olavo tinha razão, Olavo tem razão. Não, não tem razão. No momento que ele faz isso, ele desacredita o Congresso. E aí, não importa quem esteja no poder, não importa quem esteja lá, se é de direita ou de esquerda, não importa se o congressista que entrou lá é de direita, o Congresso estará desacreditado nesse aspecto. Né? Não importa se existe gente lá tentando que vai apoiar o Bolsonaro, isso, aquilo, caso ele ganhe, não importa. Por quê? O Congresso estará desacreditado. Ele quer desacreditar as estruturas de poder. Né? Isso não é bom. Isso não é bom para a democracia, isso não é bom para ninguém. Tá? E isso é para autopromoção pessoal. Não é uma realidade. O fato é, a gente tem problemas, as urnas eletrônicas tem. Se você quer mudar alguma coisa, está disposto realmente a mudar alguma coisa, vota válido, vota consciente. O voto, para mudar alguma coisa, ele tem que ser válido e consciente. Vocês percebam que as pesquisas eleitorais estão dizendo os votos válidos elegeriam hoje Jair Messias Bolsonaro. Pois então, o que estão dizendo com isso? Que só os votos válidos é que são contabilizados. Segundo o artigo 77, parágrafo 2º da Constituição Federal, só são contabilizados os votos válidos. Ora, então como é que votos nulos ou anulados ou em branco podem anular uma eleição? Não pode. Esse é um sofisma e qualquer coisa que fosse falar ao contrário a respeito disso seria, no mínimo, inconstitucional. E a lei, para funcionar, ela tem que ser constitucional. O artigo 224 do Código Eleitoral brasileiro, ele fala em nulidade eleitoral, não voto nulo. Então, voto nulo não anula a eleição. E essa nulidade eleitoral, ela se trata apenas de erros ou fraudes, coisas nesse sentido. E não é o caso de anulação.
Se 3 pessoas votassem em 2 candidatos, por exemplo, o Haddad e o Bolsonaro, e se só 3 pessoas votassem em todo o país, aquele que tivesse 2 votos ganharia a eleição. Tá? Então, o Haddad ganharia a eleição, o Bolsonaro ganharia a eleição com apenas 2 votos. Seria 2/3 dos votos válidos nacionais. Acredite se quiser, é essa a realidade, é assim que funciona a nossa lei. Bom, então não adianta todo mundo anular isso, aquilo. E de qualquer maneira, se vocês anularem, vocês estão cruzando os braços para a realidade, o que for que seja planejado, arquitetado, organizado. O que você está fazendo, na verdade? A esquerda não anula, a esquerda não vota em branco, a esquerda não se abstém de votar, eles vão lá e vão fazer. Os estrangeiros que estão vindo para o Brasil, aqueles africanos que estão vindo para o Brasil, os venezuelanos que estão vindo para o Brasil, todos eles estão ganhando cidadania brasileira. E o Estatuto do Estrangeiro hoje dá mais direito para o estrangeiro do que para o próprio brasileiro. Eles têm direito de votar, eles vão votar. Nas primeiras eleições que eles vão votar, vocês acreditam que eles vão votar para quem? Para o Bolsonaro? Não, para aqueles governos que deram acesso para eles ao Brasil. Né? Então, você brasileiro está negando o seu direito de votar. E os estrangeiros estão desesperados para votar naquelas pessoas que fizeram eles cidadãos brasileiros, para não serem questionados sobre essa situação e não perderem aqueles direitos, aquelas supremacias que dão mais direitos para eles do que os próprios brasileiros natos. Né? Então, essa situação você estava desconsiderando até agora. A importância do seu voto é exatamente de você agora, nesse segundo turno, você não vota no menos pior. Não vota no menos pior. Você poderia votar no seu candidato no primeiro turno. Mas a ideia era não haver um segundo turno para não haver necessidade de ter gastos. Bom, moral da história, a gente ganhou no primeiro turno, o Bolsonaro teve uma boa votação no primeiro turno, vamos ganhar também no segundo turno, nós tivemos um gasto de 3 semanas a mais de campanha, graças ao omisso, que cruzou seus braços. Bom, o Bolsonaro vai ganhar, isso é lógico, tá? É matemático, né? Ele vai ganhar com ou sem os votos brancos e nulos. A diferença é que se você colocar em risco essa situação, pode acontecer que o governo do PT, de alguma maneira, consiga fazer alguma coisa, né, que atrapalhe a questão eleitoral, o processo eleitoral, por qualquer motivo, e eles consigam chegar ao poder. Digamos que, na pior das hipóteses, aconteça essa situação. O que vai acontecer na prática? Mais 3 ministros indicados pelo governo petista, 5º governo petista consecutivo. 5º governo petista, sim, porque o Michel Temer é vice da Dilma, né, num 4º governo. Então seria o Haddad o 5º governo do PT. O primeiro projeto de governo do Haddad, retirar o Lula da cadeia, né, dar indulto para ele, e permitir que ele tenha foro privilegiado, se tornando o chefe da Casa Civil, o que seria um equivalente a um primeiro-ministro, né? Num parlamentarismo. Bom, aí ele faria a indicação de 3 ministros do STF e faria 100% do STF sob o controle dele. Por conseguinte, também TSE e todos os juízes, né, do 5º Constitucional, que ele ia indicar para mais um governo também. Então, fecharia o aparelhamento ideológico do judiciário, o que evitaria o combate à corrupção e desqualificaria a Lava Jato, imediatamente cassando todos os direitos, talvez até prendendo Sérgio Moro. Né? Por quê? Porque é exatamente o questionamento de que Sérgio Moro é que foi o culpado e que agiu contra a lei ao prender Lula. Então, faria uma inversão de valores nesse sentido aí. Essa seria a realidade de um governo petista. No governo do Michel Temer, ele, além de poder indicar os 3 ministros do STF, ele poderia romper com aquela PEC, né, que fez com que ampliasse o tempo de permanência dos ministros no STF. Então, daria direito mais 3 ministros. Aí ele poderia ter 6 ministros, né, que poderiam fazer em um governo apenas a maioria do STF para combater a corrupção. Né? Então, fortaleceria a Lava Jato imediatamente nesse sentido.
Então tudo isso pode ser discutido nessa questão. A importância do teu voto é o fim do aparelhamento ideológico, se for no Jair Bolsonaro, o fim do aparelhamento ideológico do Judiciário Nacional, o que automaticamente possibilitaria repassar ao Congresso Nacional a questão das urnas eletrônicas, né? E aí sim havia a possibilidade de se discutido isso junto ao Judiciário Nacional, fortalecendo aí a democracia brasileira. Poderia transformar as urnas eletrônicas em urnas de terceira geração, o que promoveria novamente a recontagem de votos e não haveria necessidade obrigatória de extinção das urnas eletrônicas ou trazer de volta as urnas de papel, né? De qualquer maneira, em algum desses processos haveria sim aí a democratização do processo eleitoral. O que eu estou dizendo para vocês, toda essa informação que eu estou passando para vocês é para que vocês entendam que as urnas eletrônicas têm problemas sim. Eu não estou dizendo que não poderia acontecer nessas eleições alguma fraude. Até eu acredito que tenha menos chance. Existem órgãos, organizações que estão fazendo fiscalização, né? Hoje, dia 11, vai ser revelado alguma informação a respeito disso de um provedor internacional que fez análise recente e que acusou que 70% das urnas, 70% do processo eleitoral da última eleição teria sido desenvolvido com algum problema. Nas próximas semanas nós vamos discutir novamente esse assunto, né? Mas a importância para vocês é de que vocês entendam que esse processo é um processo ainda em discussão no Brasil. Bom, o que eu mais tenho a dizer para vocês é que se vocês não fizerem a parte de vocês vão ser prejudicados sim. Houve a possibilidade disso acontecer na última eleição, e aí por que aparece os 70%? Porque houve um apagão de 1 hora no Brasil e o Brasil inteiro teve que esperar um estado e estava o Aécio Neves ganhando, deu uma virada na última hora, em 1 hora só, deu uma virada e Dilma ganhou. Como é que aconteceu isso com aquele apagão? Simples. O Brasil ficou esperando por aquilo ali e pode ter acontecido que dentro do provedor do TSE tenha acontecido a transformação dos votos em brancos e votos nulos em votos válidos. Daí a importância de não se votar em branco, não se votar nulo, porque esses votos é que podem ser alterados. Estatisticamente comprovado que votos brancos e votos nulos seria bem mais difícil de fazer alteração. Votos conscientes, votos já formatados, teria que desformatá-los e transformá-los em brancos e nulos para poder ser transformados em válidos. O que eles conseguem fazer é transformar votos brancos, votos nulos, votos inválidos em votos válidos. Isso é possível de ser feito dentro de um processo digital. É muito mais fácil, muito mais simples de ser feito. Então, cada vez que você vota em branco, cada vez que você vota nulo, você permite que esse tipo de fraude aconteça. Se vai acontecer, se é possível acontecer ou não, é outros 500. Se eles vão comprovar para ti e dizer que você tem que acreditar só na palavra deles, porque na verdade a recontagem de votos não pode ser auditada. Todo o processo das urnas pode ser auditado, mas a recontagem de votos não pode ser auditada. E é esse o dano, é esse o problema que está sendo alegado agora, tecnicamente, por juristas no Brasil. Então, existe sim essa possibilidade. Você pode não acreditar em mim, você pode não gostar de mim, é um direito, inclusive, de dizer, o Olavo tem razão, isso, aquilo, outras coisas nesse sentido, mas o fato é que as urnas eletrônicas, até hoje, elas não puderam ser consideradas inválidas ou que houvesse alguma falha, algum problema nesse processo. Por quê? Porque como ela não tem acesso à internet e como ela tem aquelas camadas de proteção, não houve como comprovar a diferença entre fraude eleitoral, prestem atenção, fraude eleitoral e dano da urna. E aí, no caso do dano da urna, não sendo uma fraude eleitoral, o que eles fizeram? Eles simplesmente trocaram as urnas, né? Então é uma questão de semântica esse processo, é um sofisma, tá? E aí o que está acontecendo na prática é que cidadão, um indivíduo,
está perdendo seu direito de voto nesse sentido. Como alterar isso? Votando válido, votando consciente num candidato que promete fazer mudanças nesse processo e qualificar o processo eleitoral brasileiro. Qual é o único candidato nesse segundo turno que promete isso? Jair Messias Bolsonaro. Então, se você quer realmente fazer alguma mudança nas urnas eletrônicas, o seu candidato naturalmente é Jair Messias Bolsonaro. Número 17, confirma no próximo pleito do segundo turno. Essa é a minha sugestão, essa é a minha opinião a respeito disso para vocês. Desculpa se o vídeo foi um pouquinho mais longo do que o necessário, ou se as informações foram muitas, né? Mas a importância de falar tudo que era para ser dito e fazer ao mesmo tempo um vídeo curto, suficientemente curto, para explicar tudo isso para vocês. Sei que vídeo meu ser curto é complicado, né? Mas era importante que vocês tivessem todas as informações a esse respeito. Muito obrigado pela atenção dispensada.